importa mais para você nos dias de hoje? O que te faz sentir bem, o que te faz sentir realizado, o que te motiva a ter um propósito, a seguir em frente? O que é importante para você? A minha vida seria o meu propósito, que eu busco quando eu me encontro dessa vida, eu tenha conseguido deixar o mundo de um jeito melhor que quando eu cheguei. Eu diria que tornar-se mãe de filhos adultos é um grande desafio da vida adulta. Como foi o teu processo educativo sobre ser mãe? Começa mais um GigaCast, bem-vindo aqui. Hoje estamos num estúdio diferente aqui em São José dos Campos, que a gente está dando uma edição muito especial hoje, que eu recebi um convite da minha mãe. Minha mãe falou, cara, de Dia das Mães eu quero um presente que é um podcast. Vou fazer umas perguntas para você, para a gente conseguir ter documentado hoje como você pensa, lá no futuro a gente poder. E novamente, eu queria apresentar para vocês a Regina, minha mãe. Olá, boa noite. Para mim é uma experiência nova fazer um podcast. Sempre falei ao vivo, pessoalmente, para várias pessoas. Então é uma emoção, mais emoção ainda, aqui entrevistando o Alexandre Vasconcelos do Bugras, Ale. Hoje, no dia 13 de maio, véspera do Dia das Mães, 2023, e ele está hoje com 26 anos, então já vou fazer as perguntas. Perfeito. Aqui é a dinâmica, pô, a gente conversa sempre olhando um pro outro, conversando normal, como se estivesse falando do carro, né? Sabe, quando a gente fala de dia. Então, manda aí, na verdade. Mas antes, uma palavra aqui dos nossos queridos patrocinadores. O primeiro patrocinador que a gente vai trazer hoje é a Gestor, cara, que é um sistema para você conseguir implantar inteligência artificial na tua empresa, para você conseguir transformar a tua empresa cada vez mais num negócio que não é um negócio raiz, um negócio que tem um monte de trabalhos manuais, é um negócio tech-enabled, que você usa a inteligência artificial para construir os processos da empresa e muitas vezes para construir novas funcionalidades, novos jeitos de você gerar valor para o teu cliente, com a Gestor, com muita facilidade. É o sistema IA para o teu negócio. O segundo patrocinador que a gente vai estar trazendo aqui é a Latu Seguro, seguro de responsabilidade civil, onde você consegue com facilidade se proteger de um negócio que pode acabar com o teu negócio da noite pro dia, cara. Então imagina que você toma um ataque cyber, né? Você toma um hacker, chega lá, rouba, vaza um monte de dados da tua empresa. LGPD, você tem que pagar uma puta de uma indenização se você tivesse feito seguro. Com a Latu você estava coberto, você não tinha esse perigo que pode matar o teu negócio da noite para o dia. Como é que você faz para se proteger? Especialmente se você for fazer vibe coding, que está na moda, que não se preocupa com segurança direito, só vai fazendo os negócios e vida que segue, tá mais susceptível ainda, né? Acho que talvez a Latu não vai te aceitar se fizer isso, né? Mas você consegue contratar com facilidade com a Latu, o time deles e a automação deles conseguem fazer o processo ser muito mais rápido. Se você fosse fazer com outra empresa mais tradicional, provavelmente só ia demorar muito mais tempo e na hora do vamos ver, eles iam arrumar uma cláusula obscura para não cobrir o teu negócio e não valeu nada o que você trouxe. Também fazem seguro de D&O, se você levantou uma rodada recentemente, precisa proteger o teu board de responsabilidade civil, que é uma cláusula obrigatória na maioria dos fundos. Você também consegue contratar com eles com facilidade, num preço extremamente justo. Cara, falando extremamente justo, mas eu acho que é o melhor preço, tá? Inclusive, eu não tô muito atualizado sobre os competidores e tal, mas, cara, a última vez que eu chequei era o melhor. E por último aqui, vamos trazer também a Hyper, que é anúncios por geolocalização na internet. E agora, muito em breve, inclusive, vão lançar no mundo físico também, né? Outdoor Media. Mas, cara, a Hyper você consegue, baseado em lugares que os seus clientes frequentaram, que o público frequentou, você consegue mostrar anúncios para essas pessoas. O exemplo que eu sempre dou é, cara, da Noni quer vender IoPro. O que ela vai fazer? Vai chegar na Hyper e falar assim, Hyper, cadê a galera que pisou na academia aí recentemente? A Hyper fala assim, deixa comigo. E aí pega o anúncio do IoPro e fica botando na cara de todo mundo lá, falando assim, ó, vai na academia tomar IoPro, velho, vai ficar shapeado, vai ficar, ó, rasgado e tal, operar tua empresa melhor. Fazer isso aí, velho. Todo mundo que pisar nos escritórios de startup e botar um anúncio do GigaCast. Faz essa pra nós aí, César, por favor, mano. Segue pro episódio. Opa, pessoal, mil desculpas aí, cara, o estúdio, eu gravei esse episódio faz 2 anos já, e é um episódio que eu tava guardando, que eu sei que muita gente tem essa curiosidade e tal, mas o pessoal não mandou o arquivo de áudio, então o áudio aqui do vídeo vai ficar meio ruim, então você que é um podcast, né, então o mínimo áudio tá bom, então peço desculpas aí, mas quem interessar, tá aí o episódio pra vocês. A gente fez o nosso melhor pra melhorar com inteligência artificial e tudo mais, mas infelizmente não ficou muito bom. Então, hoje com 26 anos, muitas viagens, muitas experiências, são vários lugares aqui, e várias pessoas, um acervo de relações sociais
bem grande. Eu queria te perguntar o que importa. O que importa mais para você nos dias de hoje? O que mais importa para mim hoje em dia, assim, sobre em questão de coisas, vamos definir importar aqui. Você... Seus objetivos, o que te faz sentir bem, o que te faz sentir realizado, o que te motiva a ter um propósito, a seguir em frente, o que é importante para você? Cara, eu acho que na minha vida, assim, o meu propósito, que eu busco é quando eu me foco dessa vida, eu tenha conseguido deixar o mundo de um jeito melhor que quando eu cheguei, que eu consegui ao máximo criar essa visão. Eu tenho uma visão hoje de várias coisas que eu gostaria que fossem diferentes e eu consegui aproximar dessa visão, né? Então, o resto todo para mim são partes de como eu vou conseguir fazer isso, né? Então, hoje, por exemplo, os meus relacionamentos, né, como parte com a minha namorada e tal, cara, eu tenho filhos e esses meus filhos conseguem perpetuar e também ter mais progresso, né? Querendo ou não, eu vejo que a importância, né, da vida humana é fazer uma coisa legal, trazer a tua prole vai fazer uma coisa mais legal ainda e o ciclo vai se continuando até que um dia talvez todo mundo vai ser feliz aí, ou talvez o mundo vai acabar e a gente não sabe o que fazer e tal. Então, mesmo todo o resto, né, tudo que está ao redor, como que eu faço para conseguir me manter emocionalmente estável, inspirado, com vontade de continuar trabalhando, com vontade de continuar correndo atrás dos meus objetivos. E aí, cara, tudo que eu faço na minha vida ao redor é basicamente isso, né? Sabe que quando a gente vê algumas pessoas trabalhando, a gente percebe que para algumas pessoas é muito difícil, né? Mata um leão por dia para poder trabalhar, ter a sua subsistência. E que para outras pessoas, trabalhar é gostoso, é um prazer, é algo que motiva, que realiza e volta para casa sempre achando que fez alguma coisa de bom e que ajudou a transformar as pessoas. Então, a minha pergunta para você assim, o que realmente te dá mais prazer, assim, tanto no campo profissional como no teu campo social, assim, o que te realiza? Sabe aquele dia que você fala assim, Deus existe? O que você pode dizer, assim, da sua rotina, dos seus hábitos, o que te satisfaz? Eu tô estudando bastante sobre isso, assim, né? Eu tive um período que eu tava com o alto, pensando no live, e aí, cara, eu comecei a estudar muito sobre felicidade, né? O que você tem que fazer para conseguir ser mais feliz, né? Então, e tem inclusive um episódio muito legal disso acho que é Bieber Lab, o nome e tal, foi um podcast que eu também estudei história todo dia. Ele tem um episódio de felicidade que ele basicamente pega todos os estudos de felicidade, que vários departamentos das melhores faculdades já fizeram, e aí dá uma quebrada, tipo, o que são as coisas que de fato fazem você muito feliz, né? E as coisas que eu mais consegui incorporar na minha rotina hoje, que tem melhorado muito, cara, a primeira coisa, assim, vou começar uma ordem cronológica, não uma ordem de importância, né? Primeira coisa pra mim, cara, é começar o dia tomando sol na cara, entendeu? Começar o dia fazendo uma caminhada, tendo um contato na natureza. Então, eu sempre levanto, eu vou no Ibirapuera e eu vou caminho com alguém. Segunda coisa, cara, contato social, né? Então, muito padrão de pessoas. Quanto mais o tempo vai passando, mais vai se afastando, né? Porque quando você é jovem, você está na escola, tá, na faculdade, é muito fácil você encontrar pessoas que estão na mesma vibe que você e tudo mais. Conforme você vai ficando mais velho, vai ficando cada vez mais difícil de encontrar as pessoas com quem você quer estar. Então, eu coloco bastante esforço para todo dia fazer uma caminhada com uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu quero conhecer, para eu já conseguir ter um convívio social. A terceira parte, né, que já pegando a cronológica aqui para lembrar, é a parte da comida, né? Então, é você se alimentar bem, você comer comidas que vão deixar o teu corpo regulado, você trazer os insumos para você conseguir produzir bons hormônios na tua cabeça. O quarto eu diria que é o esporte, né? Então, especialmente assim, eu tento todos os dias jogar tênis, que é uma parada que eu gosto, que eu fiz muito a minha vida inteira, então é um grande prazer para mim. Tipo, se eu joguei em campeonatos e tal, eu fiquei bem estressado, então às vezes também tem um lado ruim disso, sabe? Em geral, cara, fazer esporte, fazer cara, academia, ou jogar tênis, ou jogar futebol, ou beach tênis, ou qualquer coisa, né, que estão provadas que você vai fazer bem, vai produzir pontos ou hormônios. A quinta coisa qualquer. Cara, a quinta coisa é você conseguir lidar com o estresse, né? Então tem um negócio que é interessante. Eu queria até a tua opinião. Você acha que dinheiro traz felicidade? Ou... Olha, a questão do dinheiro é um instrumento muito importante, né? Porque dinheiro é liberdade. Eu acho que quando você tem dinheiro dentro daquela expectativa do que você precisa, após as suas necessidades físicas, que eu diria que é
alimentar-se, dormir, caminhar, enxergar, o paladar, te dá prazer, sentir o rosto, o amor, o sexo, são as necessidades físicas de subsistência importantes. E depois, como é que você vai fazer tudo isso, satisfazer tudo isso? Aí você precisa do instrumental para isso. Então, se, por exemplo, você gosta muito de viajar, você vai precisar de um instrumento para viajar com uma certa dignidade, com certo conforto, com liberdade, poder se hospedar bem, ficar bem, né? Então, eu acho que o dinheiro, sendo usado como instrumento para atingir seus objetivos, ele vai ajudar, sim, trazer aquela felicidade que você está buscando, porque você satisfaz suas necessidades básicas e de uma forma bastante confortável. Exato. Eu acho importante. Eu acho que o dinheiro, o que a pesquisa diz é que a partir de certo ponto, se você começa a avaliar pessoas que têm dinheiro, têm mais dinheiro ainda, não muda tanto, né? Então, exatamente o que você falou, no começo ali, né, que você conseguir ter as suas necessidades básicas, vai ter uma diferença absurda. Só que a realidade do dinheiro, ele ajuda você a ter menos estresse, né? Então, por exemplo, se você é uma coisa que te estressa, sei lá, você tem que cozinhar todo dia. Né? Um negócio que você, cara, não tenho tempo, não gosto de fazer isso, mas, pô, tem que fazer porque não tem dinheiro para comer fora. Aí, se ganha dinheiro, você pode pagar uma pessoa para cozinhar para você. Você pode comprar marmita, você pode comprar iFood. Você, cara, ou você tem estresse no seu trabalho, você vai no trabalho que é chato, não tem nada a ver com você, porque você não tem dinheiro para poder fazer outra coisa, de repente poder fazer o seu próprio negócio, podcast, qualquer coisa assim. Então, o dinheiro, ele reduz o teu estresse, né? E aí tem outra parte também que reduz muito o teu estresse, te ajuda a ser mais bem resolvido, que é a parte da terapia, né? Que eu acredito bastante. Que é você, cara, entender. Até a coisa que eu mais vejo de importante na terapia é você ter um tempo para você realmente olhar para dentro e você, cara, conseguir falar sobre os seus problemas, externalizar isso. Quando você externaliza, começa a ter mais clareza sobre eles e ter uma opinião de uma pessoa terceira, que isso pode te ajudar a te guiar um caminho que talvez você não tinha pensado antes. É especialmente bom para pessoas que não conseguem se abrir com pessoas próximas, né? Não tem um amigo, uma amiga que, pô, de fato consiga ter essa troca e tal. É muito importante. E aí, cara, eu já fui longe pra caramba aqui nessa história, né? Mas a última coisa que eu vou falar, na verdade, a mais importante de todas, é o que eu ciência, né? É o sono. Então, pô, você conseguir dormir bem, realmente é o que mais vai fazer o teu corpo produzir os hormônios bons, né? Os hormônios do prazer e tudo mais. Então, você conseguir dormir muito bem é o que vai fazer a principal diferença de todas. E, cara, tem algumas coisas que acabam muito com o sono, né? Então, tem aquele papo do, uma taça de vinho por dia faz bem pro coração. Pode ser que sim, mas só que uma taça de vinho por dia já acaba o teu sono. Então, se você toma vinho todos os dias, teu sono todo dia é pior. Você vai envelhecer mais rápido, você vai estar mais estressado, você vai ter menos feliz, você vai ter os menos insumos para produzir os hormônios do bem. A mesma coisa com qualquer outro tipo de droga também. Tem um outro também que... O sono, eu lembro que nós tivemos em Toronto naquela vez, vocês eram pequenos, e além da curtindo eles, a professora perguntou qual é o seu objetivo. Eu falei, dormir bem sem remédio, né? Sem ajuda de remédio. Então, realmente, é artigo de luxo. E outra coisa que eu queria abordar também é essa questão das redes sociais. Você é uma pessoa que está sempre aparecendo nas redes, no Instagram, na propaganda da sua empresa, né? O seu rosto é bastante conhecido. Bastante forte, né? Mas... Não, dentro, pelo menos, desse nicho, desse meio. Então, o que eu queria dizer, a gente tem ouvido falar muito do efeito das redes sociais na vida das pessoas, na vida dos jovens, essa questão da comparação, tem sido colocado como causa, às vezes, de suicídio, causa, às vezes, de complexos de inferioridade, de insegurança, né? E eu queria saber, assim, como é que você lida com uma rede social e quais as vantagens e desvantagens, e quando os comentários negativos, né? Eu já ouvi alguns influencers falando que fazer uma terapia grossa, porque gostoso ouvir elogio, mas difícil ouvir crítica, né? Então, e tem muito crítico de plantão. Como é que isso é processado por você? Cara, eu acho que os haters, né, sempre vão existir, cara. Quando eu comecei a produzir conteúdo, foi um negócio que foi muito desagradável pra mim, sabe? A galera ia lá, comentava, eu tava querendo dar uma escondida, uma tirada na pessoa e tal, tudo mais. Só que a realidade é que, assim, quando a pessoa vem com ódio pra cima de você devolve com mais ódio, só que esse ciclo negativo, onde a pessoa ficava triste, ela vai te odiar mais, vai ficar falando mais mal de você ainda. Então, o jeito certo é quando
alguém faz um comentário negativo sobre você, cara, 90% das vezes é mais sobre ela do que sobre você, sabe? Então, tipo, você pode ficar puto, você pode, cara, questionar todo o seu trabalho, achar que você não tem valor e tudo mais, você vai só apagar o comentário e seguir tua vida. Acho que não vou falar que não dói quando tem um comentário ruim, assim. Mas o que acontece que é interessante é que as pessoas hoje em dia, né, muita gente associa o seu próprio valor com o valor que ela tem nas redes sociais, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, tinha o Orkut, tinha uma galera da minha sala que tinha 2 perfis do Orkut, 3 perfis do Orkut, porque lotou de tanto amigo e tal, eles eram muito populares, entendeu? E eu, pô, eu não era assim, eu ficava assim, pô, eu queria ser popular, achei maneiro e tudo mais. Só que, cara, a realidade é que você tem um monte de gente que não te conhece, não é você, se você não tá vendendo alguma coisa, se você não tem um objetivo com aquilo, se as pessoas só gostarem de você por gostarem de você, ou se você quer trabalhar como influenciador, e aí realmente, se você trabalha como influenciador, pô, meio que o teu valor está muito associado com o trabalho que você faz, e isso é o retorno do trabalho que você faz. Você faz uma parceria com alguma marca, você quer dar retorno para essa marca, você quer que tenha visualizações, etc e tal. Mas hoje, pô, o nosso negócio também, as coisas que a gente posta na luz, por exemplo, pelo nosso canal perfil, que aparece muito na minha cara, eu não me importo tanto assim, eu nem leio os comentários, na verdade. Eu tenho um time lá que responde o pessoal, e é assim que eu me mantenho são, entendeu? Eu só gravo, às vezes eu faço um negócio, eu fico emocionado assim e tal. Eu fico olhando, mas eu não adiantado, principalmente. Mas esse é o lado do produtor, né? E aí tem o outro lado da rede social, que é o lado do consumidor. Que é o mais que você faz pouco, né? Mas você é só consumidor, você não posta nada na rede social. Nada. Então aqui, ó, isso que é luxo, galera. A Virgínia aqui dando pau pra vocês, ao vivo que esquastem. Tem várias cenas que vão ser contadas porque a Virgínia não tem a privacidade dela. Você espera. Informar sobre mim é de boa, né? Sou mais eu falando mesmo. E, cara, tem o lado de consumidor. Então, o que é o negócio de consumidor que é interessante, né? Cara, a rede social, ela é projetada para a produção de dopamina. Ou seja, ela é projetada para você ficar lá e você só ficar esperando o próximo negócio, Ou seja, ela é projetada para ser viciante. E tudo que é viciante, você já me ensinou desde cedo, não é bom. O que é bom? O que é importante? Não é exagero ou moderado? Comedido. Eu mexi nas palavras, né? Ela me ensinou várias vezes. Sempre coloquei essa pessoa comedida e na época você não quer ser comedido, não. Eu quero ser vida boa. Comedido é coerente. Coerente e comedido. Sair de uma aventura, eu falo de várias, né? Sair na hora da festa, me ensinou várias também. Isso ali pra contar. Não deu nem pra lembrar de tanto de tudo que eu aprendi já, como essa mulher maravilhosa. Mas cara, tem essa parte da produção de dopamina, né? E o negócio que eu aprendi, que ficou muito claro para mim, é que tudo que você não tem que trabalhar duro para ter a dopamina, ou seja, por exemplo, eu joguei o torneio agora e tal, e cara, eu ganhei os jogos, eu tenho uma sensação gostosa, uma sensação de hormônios positivos, porque eu ganhei os jogos, eu trabalhei duro por aquilo. Animal, só que, pô, depois, vamos pegar um exemplo da rede social mesmo, se você não tem que fazer nada, você pode pegar, tudo comparado com a rede social, fica meio chato. Então, tipo, a tua vida vai ficando mais chata. E você começa, por exemplo, eu tenho déficit de atenção, eu vou ter cada vez mais déficit de atenção, porque eu estou conversando com alguém. E aí, cara, eu estou tão acostumado com a rede social, que é um algoritmo treinado para me dar o conteúdo mais engraçado, mais engajante, que mais eu querer ver, que as outras pessoas, a vida em geral, vai se tornando menos interessante. Então, eu particularmente, cara, eu acho que tem que ter pouco consumo de rede social e eu estou tentando... Eu tenho uma dica para isso. Qual? Chamar o filho para fazer um podcast sem o celular. Assim a gente consegue conversar olhando nos olhos, estou achando ótimo. 100% focado. E tem uma coisa, não sei se você quer falar sobre isso, mas uma curiosidade que eu tenho. Desde criança você foi um garoto bonito. E o garoto bonito, e depois cresceu e se transformou num homem bonito, ele carrega muito ônus e bônus, né? Tem as suas vantagens e desvantagens. Ele acaba atraindo muita gente, assédios. Eu lembro quando você era pequeno, que ia dançar quadrilha na festa junina. E aí, as meninas vinham te chamar, mas você tinha dificuldade de dizer não, e no fim não era aquela com quem você queria dançar, né? Se você não fosse tão bonito, que é alguma coisa que as pessoas querem ser, talvez ninguém viesse te chamar e você tivesse mais chance de escolher a pessoa e convidar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, se você quiser, óbvio, sobre isso, né? Como é ser bonito. Uma vez eu ouvi o Giannichini falando, olha, ser bonito tem muitas desvantagens, né? E não é o que as pessoas pensam, que é muito bom ser bonito. E não sou eu como mãe, estou falando, toda mãe é coruja, acha seus filhos lindos, né?
Mas essa é uma resposta que a gente tem das pessoas, de uma forma que te vê, que falam sobre você. E eu não esqueço a frase da sua professora do pré, né, que falou: você é um menino bonito por dentro e por fora. Não dá pra uma coruja dessa, né? Mas, cara, a verdade é que assim, se eu tivesse que. Primeiramente, tinha que agradecer aos gênios, né? Porque saí de você, mulher ainda tal, meu pai pegou então, galanzão. Porque, cara, eu acho que, honestamente, eu posso reclamar, por exemplo, ser alto, né? Tenho 1,90 m e tal. Cara, tem uma parte ruim de ser alto. Você bate a cabeça. Você é mais desengonçado, você é menos equilibrado. Mais difícil de comprar tênis por causa dos 45, entendeu? Tem umas partes ruins, mas, cara, eu tenho muito menos complexo do que várias pessoas que não são altas, entendeu? Então, com certeza, cara, se eu pudesse escolher entre ser alto ou não ser alto, eu acho que ser alto, com certeza, no mundo que existe hoje, é melhor. A mesma coisa com você, ser bonitão, sabe? Tipo, cara, é muito mais fácil viver com essa situação. Cara, como um caso ruim, cara, vamos dizer assim. Por muito tempo, eu só pegava as meninas que queriam ficar comigo, porque eu nunca tive que entender, cara, quem que eu tenho que querer ficar, porque tinha umas 3 ou 4 meninas que queriam ficar comigo, eu escolhi uma delas lá. E é isso aí, sabe? Então eu nunca fui atrás do que eu realmente queria, do que eu realmente quero e tudo mais. Só que esse cenário é muito melhor do que uma pessoa que só não fica com ninguém, entendeu? E, é mega complexado por isso, carrega, tem várias inseguranças e tudo mais. Então eu acho que assim, cara, eu falar que, essa situação tem um lado ruim, seria eu fazer um vitimismo, porque a realidade é bem melhor. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria com certeza ser isso. Eu acho que toda pessoa também. Legal. Então, isso é bem resolvido, né? Você não transformou isso em um problema. Não tem alguma coisinha ou outra tal que acaba... Por exemplo, despertar inveja, isso é um problema? Cara, é um problema, talvez. Eu acho que tem muita gente que acaba julgando, assim, ou às vezes, cara, não quer ser muito amigo por causa disso, sei lá, mas uma pessoa que não quer também não quer essa pessoa perto de mim, entendeu? Se ela não quer ser amigo só por causa do jeito que eu pareço, tá? Isso não é nada bem. A outra parte que é interessante é que, assim, cara, o mérito, sei lá, sempre a galera me zoa que a gente vai em festa, eu fico com as meninas e tal, eu falo que é porque eu sou bom de papo. A galera fala assim, não, é facinho ser bom de papo, você tem 1,90 m, claro, tá, beleza. E aí, meio que tira o mérito de algumas outras coisas, mas tem um pacote, né? Então, meio que tá certo, tá bem. O que eu penso assim, se na rede social, onde você vive uma situação de você escolher o que você posta, a maquiagem, o cenário, é uma situação que traz comparações, né? Na vida real, em que você não pode camuflar mais esméticos, para pessoal mais, e fazem uma aparência melhor, deve ser mais complicado, mais competitivo ainda, porque você cria o que nós chamamos de paradigmas, né? E os paradigmas são muito difíceis, porque eles geram comparações que geram desejos de se igualar, né? Então, eu imagino que tenha que ter uma forma de lidar com isso, que ao mesmo tempo não se sinta superior, mas também não faça do que a natureza lhe deu um problema. E sim, mostrando, como eu lembro que as pessoas que auxiliavam, trabalhavam na casa, e que falavam assim, nossa, como ele é lindo, parece um artista. E acima de tudo, é um menino super simpático, que trata todos igualmente. Então, eu acho que usar dessa característica, que só tem que ter gratidão, e mostrar para as pessoas que ela não coloca numa posição superior, eu acho que é uma sabedoria e é um desafio. Eu acho que, cara, honestamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Eu tenho até meus complexos, assim, como você sabe, eu tenho uma tendência mais a ser gordinho, né? Meu pai também tem uma tendência a ser gordinho e tudo mais, então, se eu não me cuidar, eu cheguei até 125 quilos. E, quando eu tenho 125 quilos, eu me sinto mal, me sinto que eu não sou uma pessoa carente, eu me sinto uma pessoa que não gosto de me olhar no espelho, é muito desconfortável, entendeu? Então, eu acabo colocando bastante esforço para não ficar desse jeito. Tem muita gente que, cara, essa é a vida delas, mesmo gente muito bonita e tal, por algum motivo acaba tendo esses complexos, né, que você não entende e tal, porque o padrão de beleza da sociedade hoje também está cada vez mais alto e tudo mais. Mas eu acho que, cara, não tem nada a ver, assim, qualquer pessoa tem que tratar bem os outros, porque, é um negócio que eu realmente acredito, assim, que, todo mundo tem alguma coisa para aprender, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, sabe? Não tem... Só concluindo esse tema, né? Estou lembrando daquele preconceito ao contrário que você sofreu lá na Fortitude, né? Que você foi dar uma opinião
E a pessoa misturou um pouco a tua opinião com as suas características pessoais. E virou para você, não vai ser muito fácil de você dizer, porque você é branco, porque você tem olhos claros. Como se a vida fosse mais fácil, e talvez seja, mas que naquele momento não tinha nada a ver com a opinião que você estava dando sobre a qualidade dos estudos que você estava tendo ali, né? Mas eu acho que assim, a situação, né, para dar um pouco de clareza para a galera, foi basicamente assim, tava tendo um problema na escola, porque era uma escola que era 100% de graça para você estudar e para você morar, e aí tava tendo um caos que tinha uma galera que estudava e ficava morando lá de graça e tal, e pô, só você tinha que ficar X horas por semana no laboratório, a galera ia lá, botava e ia embora. Hoje um monte de gente estava enganando o sistema, e aí a minha opinião é que, cara, pô, como é um recurso escasso, né, tinha um número limitado de pessoas que poderiam morar lá de graça, e muita gente, cara, muito necessitada aqui, estava trabalhando duro, mas não tinha lugar para eles, muitas vezes. Cara, a gente tem que subir um pouco a barra, tá ligado? Tem que pegar a galera que tá mandando bem e dar um pouco mais de espaço para ele. E aí a resposta justamente é essa, esse espaço para você falar, porque você é branco, blá blá. E eu acho que eu acho que vai, assim, também do outro lado, porque tem um monte de gente que estava lá e, cara, teve dificuldade de estudar, porque não teve background contigo, estudou engenharia, o cara não está tão acostumado com isso, estava vivendo esse sonho de conseguir, e às vezes começava a fazer, ia ficando para trás, e ficava triste, não conseguia manter o mental health, aí não ficava tantas horas no escritório, no laboratório. Então, aí tá a questão, né? Então, o que é o dever da instituição? O dever da instituição é, pô, pegar as melhores pessoas, formar elas ou pegar as pessoas que precisam, ajudar elas a construir um bom mental health e ajudar elas a crescer e tudo mais. Cara, isso cabe à administração. E eu não era da administração, eu só defendi meu ponto, falei, cara, pra mim é isso aqui. E aí eu tomei esse esculacho. E aí eu fiquei chateado na época, mas, cara, tem que ver o que é maior para a empresa. Porque a empresa acredita, se o foco da empresa se tornar uma das maiores instituições de educação de maior resultado, talvez ela tenha que utilizar alguma coisa, mas se for um negócio que o objetivo é pegar pessoas que estão em situação de necessidade e conseguir melhorar elas, levá-las um pouco para cima, aí ela tem que utilizar outra coisa, né? Então, não é muito claro o que é o certo e o que é o errado, e tudo que eu fiz foi mostrar o que era melhor para mim. Eu, pessoas ao meu redor que eu conheço e que eu acredito que eu defendo. Também foi uma oportunidade de crescimento, né? Que a gente chama de empatia, que é colocar-se no lugar do outro, entender as dificuldades que o um tem e contextualizar, né? Falando de background, né, fazendo um link com o que você falou, você foi um menino que foi criado tipicamente em cidades do interior, né? Cidades que você morou, onde você passava suas férias, em Mirante do Paranapanema, morou em Campos do Jordão, morou em Taubaté, mesmo quando morou em Michigan, morou em Anágua, que era uma cidade pequena. E você também frequentou escolas que não eram escolas extremamente conceituadas, como o Band, em Santa Cruz, escolas que tinham essa fama na capital de São Paulo, também não estudou em escolas bilíngues e tal. E o que você acha que fez falta no seu background e o que você acha que foi assim importante para a formação da sua personalidade, para construir a pessoa que você é hoje? Eu diria que assim, para quem não sabe, eu já morei em 15 cidades diferentes, né, no decorrer da vida. No começo por causa dos meus pais, que mudavam para cá, mudavam para lá, depois por causa do tênis, depois por causa da faculdade, por causa do trabalho. O que acontecia? O que era o padrão ali dentro? Foi o lado ruim. Vou começar pelo lado ruim. O lado ruim, não tem nenhum amigo das antigas. Não tem um amigo do ensino fundamental, não tem um amigo do ensino médio, não tem um amigo da faculdade. Eu tenho pessoas que eu gosto, e que, se eu estiver na cidade, eu vou encontrar com essa pessoa e tal, mas, cara, que eu contar no meu convívio do dia a dia, cara, não tem. Vários amigos meus estudaram na mesma escola a vida inteira, tem esses relacionamentos de longa data, são os irmãos de vida deles lá e tudo mais. E eu acabo tendo, me aproximar muito das pessoas que eu acabei conhecendo mais recentemente, dos 6 anos pra cá. E são pessoas que eu amo muito e eu tenho muito gratidão por isso. Mas não tem essa parte dos amigos das antigas. Pois são o pessoal do tênis, né? Que eu mais convivi e tal, me lidei, adoro eles e até sabe bem essa teoria. A parte boa, cara, é que toda vez eu tinha que me readaptar, né? Então, eu entrei numa situação nova, eu tinha que ganhar a minha fama ali, entendeu? Eu tinha que ser um cara bem quisto nessa nova região. Então, eu primeiro tenho que me mudar, por exemplo, né? Tem muita gente que eu conheço que fala assim, cara, por que você não se muda para tal lugar? A pessoa já fica assim, não, tá doido, como é que eu vou fazer isso? Não vou fazer, não conheço ninguém, já fica mega em choque. Pra ele, ano que vem, vamos mudar pro Japão? Vamos juntos, bora. E aí, vamos chegar lá, fazer uns amigos japoneses.
vou conhecer a galera. Isso também me deu uma outra habilidade que é muito importante para o resultado que eu tenho hoje, eu acredito, que é me infiltrar em bolhas, né? Então, quando você chega num novo lugar, num novo nicho, por exemplo, você tem que se infiltrar nessa bolha, você tem que fazer com que essas pessoas da bolha gostem de você. E eu aprendi como fazer isso, não tenho medo de fazer isso, consigo fazer com muito mais tranquilidade. Cara, não tem como você sobreviver a 15 mudanças e continuar sendo uma pessoa que continua se mudando e fica completamente deprimida, se você não consegue fazer amigo. Então, eu desenvolvi todas as habilidades de conseguir fazer novos amigos. E, foi muito valioso para mim, sabe? Bacana. Eu sempre convivi no meio jurídico com filhos e filhas de grandes personalidades jurídicas, né? E eu via essa dificuldade, porque... E também deve ter na música e na arte, né? Os artistas, quando você é filho de um artista, filho de um músico, e você tem uma certa dificuldade de só se autoafirmar como pessoa. Porque sempre as pessoas olham para você, né? E vão sempre pensar no teu pai, e vão sempre achar que você tem que fazer igual ele, e que você tem que realmente honrar aquele caminho que ele já abriu, e tudo mais. E eu percebia que as minhas amigas, que eram filhas desses juristas famosos ou filhos, elas tinham sempre essa insegurança de estar à sombra de alguém, né? De não ser você mesmo. E não foi o meu caso, porque eu sou a primeira pessoa da área jurídica da minha família, então eu fui desbravando e abrindo caminho. Então essa introdução é para perguntar o que talvez as pessoas tenham curiosidade de saber. Como é que é ser irmão do Henrique? Como que é ser irmão do Henrique? Mas antes eu queria falar sobre como é ser filho da Regina, né, cara? Porque assim, é um negócio que é muito normal, né? Que é um pouco do meu trauma, que tipo, cara, eu tenho muito medo que as pessoas não reconheçam o meu trabalho, eu falo que tudo que eu tenho, eu não mereci isso. Mas assim, a realidade é que a vida realmente, todo mundo tem que jogar a vida com as cartas que lhes são dadas. E eu peguei uma mão bem boa. Peguei, pais que se amam, nunca tiveram brigas incríveis na minha frente, sempre priorizaram muito a educação. Já me levaram bastante para viajar, me deram muita cultura, me deram bons valores. Então, tipo, honestamente, cara, muito do que eu tenho hoje é graças aos meus pais, é graças à minha família. E, cara, provavelmente se eu não tivesse toda essa base, eu não teria conseguido morar em 15 cidades e, ter continuado bem, porque, cara, eu sabia que mesmo se eu não tivesse nenhum amigo na escola, eu ia chegar e ter uma família que vinha em casa. E eu tenho um irmão que eu adoro, que é, se eu for um grande amigo meu, cara, que é você, que é isso. Mas na realidade, acho que assim, tem muita gente que nasce com a mão muito pior do que a que me foi dada e tal, e essas pessoas, cara, tem que jogar com a mão que lhes foi dada, você odiar o teu destino, não vai bem pra ninguém, entendeu? O que eu faço, cara, eu tento pegar as pessoas que tiveram uma mão pior que a minha e tento ajudar elas, eu tento trazer elas mais pra minha realidade. E, pessoas que tiveram uma mão melhor que a minha, a grande maioria também pior que eu. Então, muitas pessoas que nasceram com muito mais dinheiro e cresceram rodeadas de pessoas muito fodas e tudo mais, não tiveram o drive e o destino dele para conseguir trabalhar. E aí a questão de ser irmão do Henrique veio muito depois, né? Porque o Henrique era no decorrer da nossa vida, assim, a gente sempre teve um relacionamento de amizade, né? Porque a gente ficava muito tempo junto, teve que trabalhar em São Paulo, para trabalhar em Taubaté, ficava eu e ele, né? Marcado e tal. Então a gente meio que tinha um ao outro sempre e tal. No ensino fundamental ali, até o final do ensino médio, a gente se deu distanciado e tal, porque eu queria jogar tênis, ele estava nessa época de programar, e aí, cara, eu estava nessa aí de pegar as menininhas, e ele estava nessa que tinha a namorada dele, então a gente acabou não ficando tão próximo, e aí depois, quando eu entrei na faculdade, a gente se reaproximou, porque eu vi que ele já estava uns passos à frente, porque ele começou a trabalhar antes. E eu falei, cara, eu quero aprender, né? Eu quero acelerar minha carreira, ver o que eu posso fazer. Então ele sempre foi um cara que me ajudou muito e tudo mais, né? Eu acabo sempre, cara, evitando de falar, eu acho que eu nem deveria, tá ligado? Que o meu irmão tem muito sucesso e tudo mais, porque eu não queria se vai desmerecer o trabalho. Eu acredito nisso. Né? Assim, se as pessoas veem assim, você faz para assim, para você é fácil porque você é irmão tal. Eles comem. E é verdade. Realmente é mais fácil para mim porque eu sou irmão tal. Já, cara, eu conheci um monte de lugares, um monte de coisas diferentes porque eu sou irmão único, entendeu? Mas, cara, o Henrique não está lá o dia inteiro trabalhando, o Henrique não está o dia inteiro na empresa, ele não está o dia inteiro trabalhando na empresa, ele está correndo atrás e tal. E, tipo, quem vê o meu esforço, vê que, cara, vamos pegar muitas pessoas que estão exatamente na mesma situação não fizeram como eu fiz, entendeu? Então, eu acho que eu tenho mais até que usar isso a meu favor. Então, ultimamente tenho conhecido mais gente mais influente e tudo mais, eu estou me forçando a comentar que eu tenho um irmão de muito sucesso e tudo mais.
E aí tem uma galera que se aproxima de mim por causa disso. Eu já vi muita gente me apresentando, falando assim, esse aqui é o Alexandre, o Gustavo é irmão do Henrique. Entendeu? E aí eu posso falar assim, tipo, pô, esse cara quer falar comigo porque eu sou irmão do Henrique. Cara, não tô nem aí, tá ligado? Você vai abrir a porta, mas se o cara for ficar meu amigo, vai continuar num rolê comigo, é porque ele gostou de mim, porque ele gostou de quem eu sou e acredita no que eu tenho a dizer. É o que eu sinto também com relação a essas minhas amigas que eu te falo, né? Que pode ser a porta de entrada, mas em alguns aspectos elas faziam por merecer e às vezes superariam o próprio ícone em razão do que elas eram como pessoa, não é? E acabavam aprendendo a lidar bem com isso, né? Aí agora a pergunta incomoda as pessoas que não conseguiram, às vezes, ter um sucesso tão rápido, quererem atribuir o seu sucesso em razão exatamente do que você acabou de falar, da família que você teve, ou do irmão que você tem. É uma coisa que ainda te incomoda? Você já teve vontade de esconder isso para poder não causar esse tipo de comentário, de desvalorização? Ou você já superou essa fase? Não, com certeza, cara, eu tenho uma tendência a esconder, entendeu? O que eu falei, para valorizar mais o meu trabalho e desfrutar o sempre. Mas eu venho me convencendo recentemente, né? E é tipo, cara, a pessoa vai desmerecer o meu trabalho, tem mais sobre ela que sobre mim, mais sobre ela que ela comigo, entendeu? Porque, pô, a realidade é assim, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei as horas que eu tô colocando, eu sei todos os problemas de mental health que eu já passei pra conseguir fazer o que eu tô fazendo hoje, eu sei a batalha que eu tive que fazer. Cara, tem pessoas que tiveram uma batalha mais dura, sem sombra de dúvida, eu quero ajudar essas pessoas do jeito que eu puder, e faço isso constantemente. E tem gente, cara, que tem uma vida muito mais fácil e também não fez nada, ou tem gente que tem uma vida mais fácil e fez mais também. Eu acho que assim, cara, cada um tem que fazer o melhor com a mão que lhe é dado e batalhar para fazer o mundo virar um lugar melhor. E, cara, se as pessoas têm esse sentimento de inveja, esse sentimento de colocar os outros para baixo, sabe? Eu acho que é mais ela tentando se colocar para cima, né? Porque não pode ser assim, cara, se eu não tive sucesso, mas essa pessoa teve, não pode ser por causa da minha incapacidade, só porque eu nasci com uma condição diferente. Mas fazer o quê? Você vai odiar o teu destino? Você não pode mudar, cara. Já passou. O que você consegue fazer daqui para frente. Eu acho muito boa essa pegada de que se a pessoa ela não teve essa mão, como você diz, e às vezes teve uma mão melhor, até, ou uma mão você melhor. mesmo nasceu com uma mão que muitas pessoas não achariam boas, mas você vê com uma mão muito boa, né? Então, porque, né, só para esclarecer, o meu pai é nordestino, né, saiu de Sergipe, e foi começar a vida no interior de São Paulo. Liberal. E foi começar a vida no interior de São Paulo e trabalhou bastante, e ele tinha algo que era muito importante, que era a educação, né? Ele foi seminarista, então era cego, na terra de cego que interior é rei, vai para o interior de São Paulo, e onde ele tinha uma cultura que era o grego, francês, falava latim muito bem, italiano, e ele fez dessa cultura um degrau para repassar para os filhos, chegar onde ele chegou e tudo mais. Então, eu posso dizer, né, que eu tive as oportunidades que eu pude proporcionar, mas as que eu tive, que era filho de professores, eu tentei fazer delas melhor. E eu acho muito importante essa pegada de, tipo, eu tive essas oportunidades, então eu vou ajudar as outras pessoas que não tiveram, ao invés disso ser um problema para mim, isso me desmerecer, como profissional, como pessoa. Eu acho bem importante ter muito certo isso. Mas agora vamos falar da parte. Antes de entrar nisso aí, eu acho que é um negócio que é muito interessante também, né? Que as pessoas veem a situação assim, mas, cara, eu pelo menos acredito que eu e o Henrique, a gente teve uma vida assim, cara, nunca faltou comida, mas nunca foi uma vida de playboy também, né? Então, pô, você sempre foi no pegada de, cara, você tem que fazer por merecer, você tem que ter a vida fácil. Então a gente, cara, pegava ônibus, a gente ia de bike para tudo que é lugar. Ninguém até começar no táxi, né? Não podia tomar milkshake todo dia, não podia. Quando eu estava na faculdade, eu ia R$1.500 por mês, né? Exato. Apartamento pago, né? Não tinha casa, R$500 por mês para poder comer. Exato, isso. Fez correr atrás, sem dúvida nenhuma. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a parte mais difícil, assim, né? Que é a parte do relacionamento, né, com os pais após a vida adulta, né? Porque
enquanto você é criança e adolescente, os pais eles estão direcionando a sua vida. E isso pode demorar mais tempo ou demorar menos. Quando existe a dependência financeira, demora mais. Quando existe um pouco da dependência de convívio, demora mais. Ou menos quando você é independente e consegue tocar sua vida. Mas é um desejo, claro, dos pais continuar tendo uma convivência, né? E fazem a sua parte, acredito alguns sim, outros menos, no sentido de tornar essa convivência mais agradável possível, ou pelo menos não desagradável, né? E é um aprendizado recíproco, porque é sempre mais fácil você ser a protagonista numa relação e você levar, e você dizer, e você orientar, do que você ter uma posição horizontal, uma posição igual, onde você tem alguns valores comuns, mas você também tem as suas diferenças, em que você é obrigado a respeitar reciprocamente as diferenças, as escolhas, né? Independente de choque de gerações, independente de querer direcionar de onde você acha que é certo. E hoje, o que você diria que é fundamental para se ter uma relação próxima e respeitosa, né? E não uma relação distante? Eu estava lendo um artigo exatamente sobre isso, por que os filhos cortam as relações com os pais. E conversando com alguns, eu também senti isso, né? Por que a distância vai se aumentando, as pessoas vão sofrendo. Eu vi, inclusive, um artigo que a forma de pensar dos pais fazia com que os filhos não deixassem que os netos convivessem com os avós, porque achavam que os avós iam passar valores totalmente ultrapassados e arcaicos de uma sociedade que hoje não está mais em foco, né, para os netos. E todos sofriam com essa situação. Os netos sofriam, os pais sofriam e os avós, claro, muito mais, né? Então, o que você acha que é fundamental para se ter essa relação de respeito próximo e não haver esse distanciamento, apesar das diferentes condições? Com os pais, você diz, né? Com os pais. Eu acho que, a primeira coisa, assim, vamos pegar uns casos onde a gente tem um conflito entre eu e você, assim, né? E, sei lá, eu acabo tirando uma patada ou alguma coisa assim. 99% das vezes é mais sobre mim que sobre você. Né? Eu tô bravo com alguma coisa e o normal é quando você tá muito bravo com alguma coisa, você desconta das pessoas próximas de você, porque você sabe que as pessoas que te amam de verdade não vão te deixar, e você precisa descontar em alguma coisa em alguém e acaba sobrando essa patada. Então, acho que o primeiro passo para você não ter um relacionamento mais agressivo com teus pais também consigo mesmo. Faz sentido dizer? Muito sentido. Acho que a primeira coisa. A segunda coisa, a parte que você falou ali do alinhamento de valores, né? Eu acho que uma coisa que muitos pais não conseguem fazer essa transição, né? Que quando os filhos começam a ter a própria vida, a própria identidade, a própria opinião sobre as coisas, e os pais, ao invés de tentar entender os filhos e abordar as coisas com um growth mindset, né? No sentido de, tipo, cara, meu filho acredita nisso, tem algum motivo que ele entende, acredita nisso. Quanto mais você se abre a entender o lado do outro, ter uma empatia de por que as pessoas estão pensando daquele jeito e potencialmente mudar, né? Então, aceitar ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela opinião famosa sobre tudo, é um negócio que gera muito valor, entendeu? Então, acho que muitos conflitos acontecem quando os pais e os filhos têm essa visão de tipo, cara, eu encontrei a verdade, meu pai é cabeça dura. Ou contrário, cara, eu sou o pai, eu sei o que é certo, meu filho não sabe de nada, ele precisa aprender comigo. Então, quando vocês não conseguem encontrar esse meio termo, que é realmente, cara, respeitar o outro, o jeito que ele pensa, e ter uma conversa aberta, uma conversa sem emoção, consegue facilitar bastante porque um consegue se entender mais coisas. Pega intermediação, isso lá, viajando aqui não. Não, certo. Minha mãe é uma grande mediadora, escritora sobre o tema, conhecida de pai. A gente sempre utilizou, né, um pouco essas técnicas, e às vezes as pessoas falavam, você criou um filho por ano, você deu a eles essa ingrediência, essa estrutura, né, e agora não pode querer cobrar de volta, né, querer ter de volta. E eu falo assim, eu sei, mas dói, né? Dói porque, em que dia mandaram agora Dia das Mães, vários animais
acasalando os seus filhos, né? E mostrando o quanto isso é até animalesco, essa necessidade de proteção, né? E ela, às vezes ela está acima da razão. Então, às vezes, a gente se pega fazendo esse excesso de proteção, embora não tivesse sentido, a gente sabe que eles precisam se lançar ao mundo para aprender, e por causa do medo. A gente tem tanto medo que alguma coisa aconteça de ruim, que a gente acha que é a mãe super poderosa, né, que é capaz de proteger das coisas ruins. E é um amadurecimento muito grande. Eu diria que tornar-se mãe de filhos adultos é um grande desafio da vida adulta, porque é muito mais fácil à distância, né? É por isso que a gente assiste muitas pessoas que não convivem com os pais, ou se convivem muito raramente, né? E isso é um desafio meu, cada dia, tentar me moldar, de certa forma, com o que eu aprendi, para poder conviver o máximo. E também me reciclar ao máximo, né? Ter conseguido algumas vitórias, às vezes temos retrocessos, mas sempre dentro de um ponto de reflexão e de diálogo. E o que ainda, mesmo aos 26 anos, você acha que ainda pode aprender com seus pais? Cara, tem muita coisa que eu sinto que eu me neguei a acreditar na época, né? Como, por exemplo, esse negócio de ser cometido, sabe? Eu sempre achava que tinha que ter uma vida mais extrema, esse monte de loucura e tudo mais. Cara, eu agora, com 26 anos, cheguei à conclusão de que realmente o negócio é ter uma vida cometida mesmo, né? Então, tipo, várias coisas que eu discordava, mas que cara, a experiência trouxe esse conhecimento para mim e hoje eu acredito mais. Então, várias das falas, por exemplo, né, que você fala sempre cara, tem que sair de cabeça erguida e longe da festa. Então, isso está muito associado com um negócio que eu acredito muito, que, cara, o teu nome é tudo. E, se você não tem teu nome, você não tem nada. Se as pessoas não acreditam em você, se as pessoas não querem fazer negócio com você, se as pessoas falam mal de vocês uns para os outros, cara, ninguém consegue ter sucesso sozinho. Você tem que ter as pessoas falando bem de você. Se você não sai de cabeça erguida no auge da festa, você está ali nos restos, as pessoas estão comentando, você pega teu nome. Verdade, eu também sempre fui muito preocupada, às vezes falo assim, não é que você vai viver em torno da sua imagem, né? Eu não estou dizendo a imagem física, né? Estou dizendo o que você significa, né? Quando você aparece, é uma imagem de pessoas de uma alma equilibrada, uma pessoa que é humilde. E outro dia eu estava pensando sobre isso, né? O que você deseja ser? Qual é o adjetivo que você mais se alegra em receber, né? Então, me perguntaram isso, né? Então, numa certa fase da vida, você quer ser chamada de bonita, de inteligente, você quer ser chamada de charmosa. E hoje, a minha fase é que eu quero ser elegante. E o que é ser elegante, né? Não é uma pessoa elegante do ponto de vista de moda. Ela tem um jeito elegante de ser. E o jeito elegante de ser é saber ouvir, saber se dirigir às pessoas, saber colocar a coisa certa na hora certa. E essa elegância, ela constrói uma imagem. E é muito importante porque se você quer esse objetivo, você tem que buscar os caminhos, né? Então, em que momento você está sendo deselegante? Vou dar um exemplo. Ser sincero. Em muitos momentos, ser muito sincero pode significar ser deselegante. Principalmente quando as pessoas não perguntam, né? E eu tinha muito essa característica, principalmente com as pessoas que eu amo e com quem eu me importo, me preocupo, né? Hoje eu já estou ponderando bem mais a questão da sinceridade, que as pessoas falam de sincericídio, né? Mesmo você falando de um jeito educado e tudo mais, às vezes a pessoa não está preparada e não quer ouvir, né? Então hoje eu pergunto para você, qual é o adjetivo que mais satisfaz, assim, que você realmente se sente reconhecido? Porque, bonito já passou, lindo também não. Nunca foi. Agora, qual é o adjetivo que você fala, putz, legal, essa pessoa realmente me conquistou. Eu passei por uma época que foi ser interessante, né? Muito interessante, porque as pessoas têm interesse, né? Hoje eu já estou nessa fase de ser elegante. Qual é o seu adjetivo?
Eu já tive a fase do engraçado, onde o engraçado era a coisa que valia pra mim. Eu já tive a fase onde a coisa legal pra mim era ser um bom de papo ali, o cara que consegue dormir e tudo mais. Mas passou, né? Eu tenho uma fase onde tudo que eu queria era ser visto como inteligente, eu via que as pessoas não percebiam o valor, todo o valor que eu tinha, e eu queria que as pessoas vissem, cara, que eu uma pessoa fora e tudo mais. Mas hoje não é necessariamente isso, cara. Hoje são as coisas que eu prego pra mim e as coisas que eu tô tentando mudar. Então eu quero que as pessoas me percebam na minha jornada que eu tô hoje, né? Então, a jornada que eu tô hoje, posso escolher três? Três é muito. Cara, primeiro é autêntico. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, durante toda a minha vida, para conseguir entrar numa nova situação, eu tinha que vestir uma máscara. E essa máscara, cara, querendo ou não, ela cansa pra caramba e tal, e faz as pessoas gostarem menos de você, na verdade. Né? Então, ser autêntico envolve muito você, cara, aceitar quem você é. E, cara, mesmo sabendo que você pode mudar, que você pode melhorar, mas que, cara, você tem valor e você tá pronto para mostrar esse valor pro mundo, sabe? Então, é um negócio que a pessoa tem que melhorar. Meus episódios que, cara, eu usei muita droga, tive meus episódios onde eu tava trabalhando bastante, tive... As coisas que, cara, honestamente, se eu tivesse um funcionário como eu demitiria, sabe? E hoje eu cara, me esforço muito para ser uma pessoa que é um exemplo para as pessoas ao meu redor. Isso já entra na terceira parte, cara, ser uma pessoa muito trabalhadora, sabe? Eu consigo, de fato, colocar muito trabalho. Na verdade, esse é o segundo, trabalhar não quero junto com o outro, equilibrado, fazer uma coisa para mim. E a terceira é você ser uma pessoa alavancada. Uma pessoa alavancada é uma pessoa que coloca uma dose de esforço e tira várias de resultado. Né? Então é isso que eu estou sempre tentando fazer. Tem qual é a melhor estratégia, qual é o melhor lugar que eu posso colocar esforço de um lado e tirar resultado do outro. Bacana. Eu também, nessa conversa sobre propósitos, que foi a nossa conversa inicial, às vezes, com o tempo, a gente vai mudando os nossos sonhos. Seja porque já atingiu, já realizou, ou seja, que não faz mais sentido em qual das condições. E a gente sempre ouve as pessoas dizerem, né? Quando você deixa de sonhar, você deixa de viver. Então, eu te pergunto hoje, qual é o seu sonho? Cara, meu sonho... Eu tenho vários que eu quero fazer, né? Um monte de coisa legal, assim, mas o que eu tenho esse meu que eu quero fazer na minha própria cidade, assim, né? Então, eu quero pegar uma cidade, assim, que não é muito desenvolvida e urbanizar ela, criar uma cidade moderna, do jeito que eu acho que ela deveria ser, com educação de ponta, saúde de ponta, onde todo mundo consegue ganhar bem. Um monte de coisa que todo mundo fala assim, cara, é impossível. Eu quero fazer o impossível, eu quero fazer um negócio que vai ser exemplo pro resto do mundo e pro resto do Brasil. Vocês sabem que, falando do seu sonho hoje, me fez lembrar quando você era pequeno, né? Porque você ia para a escola e tinha umas coisas que você não gostava, na escola, ódio, né? Uma das coisas, a escola não acompanha muito o desenvolvimento do ganho da sociedade. E você tinha um trabalho de escola para fazer e era a escola dos seus sonhos. E eu estava no Progressão. Estava na quarta do céu. E eu lembro que você fez um trabalho onde você usou a música do seu avô, que era Aprender Brincando, né? Que bom aprender brincando. E junto com seus colegas você encontrou formas lúdicas de aprender física, matemática e tudo mais, para que você tornasse aquela escola muito chata, né? Que viagem, eu não lembrava disso. Nossa, foi um trabalho assim marcante. Você usou de fundo musical essa música. Isso marca também como seu avô influenciou na sua formação, né? E você fez um trabalho... Minha mãe está emocionada que o meu avô estava entre nós e, pô, você foi uma referência para a gente. Você fez um trabalho lindo, né? E agora hoje, já sendo da escola, você está projetando isso numa cidade, né? Tipo, um lugar no espaço. E o que é bom, né, do sonho é que ainda que você não realiza inteiro, você vai realizando por partes, né? Eu tenho certeza que na escola você conseguiu fazer uma sala melhor, conseguiu ter uma interação melhor com os professores a partir desse trabalho, né? E então é bem bacana você ter esse sonho e não ter medo mesmo de seguir para realizar. Acho que assim, era mais ou menos o que eu queria dizer que eu gostei bastante dessa nossa conversa. Já chegou no final? Eu me lembro que você também já utilizou bastante técnicas de mediação com as suas amizades.
e com isso em prática, desde criança vocês conseguem ter essa pegada de mediação e de otimismo também, acreditar que as coisas vão dar certo e usar as coisas que não estão certo, que deram errado, como degrau também para conseguir avançar no amadurecimento. O que eu tenho a dizer é que eu gostei muito desta conversa. Acho que daqui a alguns anos nós vamos ouvir mesmo o que mudou, e dizer que tem muito orgulho de você e que você me ensinou muita coisa, continua ensinando, que esse é o meu objetivo, o meu sonho. Conseguir ter um relacionamento próximo e respeitoso com você, com a sua família, seus filhos, né? Às vezes as pessoas perguntam, você não quer ser vovó? Eu falo ele que tem que querer ser pai, né? Hoje tem avô e futuramente ele tem que querer ser pai. Por quê? Porque para ser pai e ser mãe existe uma renúncia grande, né? Pode ser considerado uma renúncia, pode ser considerado uma doação ou um retorno muito grande, que é o amor que aquela criança vai dar e toda essa afetividade, né? Então, meu goal é a gente conseguir ter um relacionamento de respeito, recíproco, né? Eu com as minhas ideias, que muitas vezes você vai entender como ultrapassadas, você com as suas, que às vezes eu posso entender como avançadas demais ou de boas no mundo, mas eu aprendi uma coisa também, né? Que a gente tem direito de gostar ou não gostar. Não é tudo que a gente quer que é bom, né? Então, por exemplo, a gente tem umas diferenças de músicas, né? Você Quem é o melhor cantor da atualidade? para você deve ser o Naldo. Pensava pro Naldo, o maior cantador da história do Brasil. Mas a gente tem aquele duelo local, que nós vamos ouvir, eu também ouço as que você escolhe, até porque eu sei o quanto você é eclético e quanto você gosta das músicas que eu gosto, bossa nova e tal. Uma das coisas mais felizes para mim, seu pai, quando a gente fez aquela viagem, ser assim, e você assistiu La La Land 2 ou 3 vezes, e que você começou a curtir jazz, né? Que era uma coisa que a gente sempre estava ouvindo em casa e tudo mais. Então, eu vou dizer assim, né? Eu respeito você achar o Naldo como o melhor cara. Mas é que assim, cara, jazz, Naldo. É verdade. Então, desde a simples escolha de uma música até a escolha de uma comida no restaurante, e tudo isso é um exercício de respeito muito grande. Eu posso dizer para você que é um desafio, mas é muito gostoso, como a gente saiu ontem, a gente falar, por exemplo, sobre culpa, que é um tema super profundo, né? O que é alguém te culpar de alguma coisa e qual é o efeito que aquilo causa em você. Você se sentir ou não culpado. Você acha que a culpa tem algum valor? Culpar alguém existe algum valor nisso? Tem. Você justificar o seu fracasso. Você convive melhor com o seu erro ou com o seu fracasso se você tiver alguém para culpar. Mas é interessante até, né? Porque no jurídico, né? Não é nenhum sobre a culpa, né? Tipo, alguém ter culpado, alguém tem que receber uma pena. É uma condenação, é uma pena. Mas nas relações sociais, ela é muito boa, eu acho, para quem projeta a culpa no outro. E qual eu acho que o desafio que a gente estava conversando ontem é você blindar, né? É você perceber o seguinte, olha, eu não sou culpado disso. Então, embora ele queira se aliviar tentando jogar para minha culpa, não vai pegar. Eu não vou me arrasar por causa disso, porque eu tenho certeza que eu não sou culpado. Então, quando não for, é claro. A gente tem esse espectro, então, né? Pô, nesse caso que hoje a culpa é útil, né? Porque serve para mostrar quem foi contra ali, por exemplo, né? Para que outras pessoas estão acusando e tudo mais. E tem outro espectro que é no convívio social, que onde a culpa não tem muito valor, ela só destrói relações, faz as pessoas ficarem mais tristes, né? Onde você acha que é o... Então, eu acho que... Onde a culpa começa a ter algum valor? Eu acho que a culpa, ela, no meio jurídico, ela tem esse valor, porque eu preciso ter uma decisão de responsabilidade, né? Eu preciso responsabilizar alguém por alguma coisa. E, às vezes,
esta responsabilização requer uma atitude. É reparar o dano que causou, é compensar o dano. Né? Agora, nas relações sociais, eu vejo o seguinte, por exemplo, de quem é a culpa quando uma relação afetiva acaba? Cara, de acordo com a Marília Mendonça, a culpa é sua por ter esse sorriso e a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Então, houve uma divisão de culpas aí, né? Mas, porque na verdade é o seguinte, eu vejo, você assistiu o filme A Baleia, que era a história de ganhar um prêmio? Era a história de um cara gordo, muito gordo, que dava aulas através online e não aparecia com a sua imagem para não chocar os alunos. Né? E muita gente achou que aquele filme fosse sobre obesidade. E no fim, eu já entendi que o filme foi sobre falta de uma comunicação eficiente do amor. Porque ele se apaixona por um aluno e tem uma relação com o aluno e A Baleia é ele? É a Baleia. Ah, tá. Tinha Não, a filha e a ex-esposa não conseguem entender aquela paixão dele. E aí o que acontece? Ele ama muito a filha e até a ex-esposa, mas houve uma dificuldade de comunicação desse amor que ele sentia por elas, e aí veio todo um processo de culpa, elas culpando eles de tudo, e o mais difícil, ele se culpando. E aí ele compensava essa culpa na compulsão pela comida sem parar. Né? Então, é um processo bem importante você se blindar dessa atribuição de culpas e você tentar uma comunicação melhor, né? Sim, então você diria que a barra onde a culpa começa a ter sentido é a lei. Então, se uma pessoa, existe a lei e aí essa pessoa vai contra ela, ou existem regras de um estabelecimento, com uma empresa e tal. Quando você vai contra ela, você tem porque você consegue muito flexibilizar, né? Você fala assim, é que ele não é culpa porque ele também é vítima dos pais, ou vítima da sociedade. Ele tem culpa e os pais têm culpa também. Você tem que ter uma visão objetiva. Né? Nas relações pessoais, acho que você não requer tanta objetividade, você pode ser mais subjetivo nessa situação, e eu acho que não é caso de culpa, é caso de comunicação, mais importante, assim, sabe? De entendimento, de compreensão. Sim. Eu acho que a conclusão que eu estou dando aqui é que, assim, se você sabe qual é a regra, você sabe que uma coisa vai fazer mal, mesmo assim você vai e faz. Gelo bateu, assim. Vou continuar. Boa. Então, cara, mesmo assim você vai e faz, isso quer dizer que você agiu com a intenção, né? Você fez apesar de saber das consequências, então você basicamente está aceitando as consequências, né? No direito é até dolo isso, né? Você sabe que vai ter aquela consequência, mas você tem vontade e faz. A culpa é quando você não tem a vontade de fazer aquilo, mas acaba acontecendo, né? E aí tem uma discussão que não é o caso dele. Então, a realidade é que o dolo não faz sentido, né? É do dolo que fala? Faz falando isso do tipo, semana. Então, o dolo realmente é uma coisa ruim, né? Exato, porque aí você fala assim, olha, eu vou atropelar esse cara. Então você teve a vontade. A culpa é assim, você não viu, ele atravessou na sua frente e você acabou atropelando. Não era a sua intenção, que muda a intenção. E na mediação é uma coisa bem interessante, porque se você usar uma técnica de tudo que a pessoa te falou, você repete para ela e pergunta se é aquilo mesmo, ela vai ser não. Porque, na verdade, ela não pensa muito bem o que ela falou. Entendi. Mas acho que é bom, a gente pode ir. Vamos lá, vamos vender essa pessoa. Eu quero falar pra caramba aí, tem um monte de assunto pra comer. Não, puxa o assunto. Vamos pegar esse caso que a gente está falando de dolo e culpa, né? Tem um negócio que eu aprendi aqui que é inexigibilidade de conduta diversa, né? Que é quando você não poderia esperar que a pessoa agisse de maneira diferente, mesmo ela tendo feito alguma coisa contra as regras. É isso que é um dolo. Não, é isso. Veja o que tem. Existe um padrão que é o que você espera, né? Então você não conseguiria esperar algo diferente de uma conduta oposta, porque tem um padrão comportamental, vamos chamar assim. E até onde vai isso, né? Porque você pode pegar desde um caso que, assim, cara, tem uma pessoa na tua casa tentando te matar, você parece defender, sei lá, e acabou matando ela.
né? E aí você tem outro caso que tipo, a pessoa vai, ela se torna um ladrão, mas aí pô, é porque ela teve uma criação onde isso era o padrão que ia acontecer. Onde que está o meio do caminho nesse aspecto? Olha, eu sempre tive um pouco essa coisa do poder, né? O poder, ele migra, né? Onde ele está, o poder. Então, vamos lá, poder financeiro. Quando o teu dinheiro vale para alguma coisa, aí você pode comprar as coisas ou fazer com que as coisas se mandem quando você tem esse poder. Existe o poder da violência, né? Você pode ser o cara mais poderoso que for, só que se você não estiver armado, o outro está armado, o poder migra para a mão dele, ele está armado. Esse poder. É muito interessante, existe o poder da vítima, né? A pessoa, ela é vítima e ela consegue chorar, reclamar, de tal forma que ela te faz culpado. O poder dela é a compaixão dos outros, né? Exatamente. Ela tem um poder muito forte de suscetibilizar, né? Hoje nós temos um poder novo, né? Que é esse poder das redes sociais, né? A gente tem poder do cancelamento, né? Cancelamento social. Você tem condenação, você pode execrar as pessoas. Então isso torna o relacionamento de algo muito mais tenso. Por quê? Porque você vai falar com o melhor das intenções, mas o poder da rede social de deturpar o que você disse e de jogar as pessoas contra você é muito forte. Eu já vi gente pedindo perdão em rede social de coisas que eu tenho certeza que a pessoa não acha que foi errado. Mas ela tem que pedir perdão, porque ela poderia ser, inclusive, maltratada na rua. Então, as redes sociais ampliam bastante essa questão do poderio, né, do poder. E você começa a ver, por exemplo, tem o poder do amor. O poder do amor ele é muito forte, porque a partir do momento que você ama, você consegue muitas coisas. Você é amado também, né? Então, eu coloco as coisas, por exemplo, no poder de julgar, o poder de decidir, o poder de condenar, o poder de fazer pagar. E esse poder ele é distribuído em várias pessoas. Tá vendo? O poder não é absoluto, né? Cada pessoa tem um tipo de poder diferente sobre. E ele é diferente em cada relação que você tem, né? Não utiliza dele mal ou bem, né? Porque você pode ter uma utilização do poder para o bem seu, dos outros, da própria pessoa, ou você pode utilizá-lo para o mal, né? E aí entra caráter, que eu acho interessante, né? A gente estava conversando antes sobre manipular, o que é manipular, né? É eu ter você nas minhas mãos, você me ter nas suas mãos. E isso é poder, né? Filhos, crianças, têm muito poder sobre os pais. Por exemplo, a criança que começa a gritar numa loja de brinquedos, espernear, ela tem o poder de convencer os pais a fazer o que ela quer, porque os pais têm vergonha. Então, ela usa daquele poder. Então, não é só o pai que o poder, a criança tem muito poder sobre a criança, desde cedo, ela percebe que se ela faz isso, ela tem o que ela quer, ela percebe esse poder e vai usando cada vez mais. Muita gente usa no decorrer da vida, né? No decorrer da vida, porque ele vai manipular com gritos, com ofensas, né? Com agressões. Outro dia a gente estava conversando, você lembra disso? A gente estava conversando, quando você não tem argumentos, você começa a atacar as pessoas. Com certeza, né? Você, quando não tem um argumento, você ataca a pessoa que você tem que validar a pessoa que está fazendo o argumento, né? Para fragilizar, né? E aí, se a pessoa não tem um preparo, é isso que eu acho. Hoje em dia, as redes sociais têm realmente o estímulo desse tipo de agressão, mas ele também te põe mais despreparado, né? Hoje você pensa muito mais do que fala, porque você sabe que aquilo pode ser usado muito contra você, né? E hoje também te dá essa cancha maior, essa maturidade de você falar, peraí, mas como é que pode repercutir isso nos haters ou nos meus inimigos? E como é que pode ser usado contra mim? Né? Isso até nas suas relações pessoais. Sim, e uma coisa que eu acho interessante que a gente estava falando dessa conversa que a gente teve, né, sobre você atacar de pessoa e tudo mais, ou você gritar, essa relação de poder, hoje eu enxergo uma coisa diferente, é uma pessoa que está gritando
na verdade, é um sinal de fraqueza, né? Que ela precisou, né? Ela precisou gritar porque, cara, ela não tinha mais o que fazer, né? Então, quando uma pessoa Ela tá ganhando o grito. ganhando grito, exato. E aí, cara, muitas vezes você vai deixar a pessoa ganhar no grito, você não está disposto a ter que, cara, gritar de volta. Só que o preço desse grito, né? O preço desse perder o controle vai ser perder um relacionamento, por exemplo. Você sabe o que é coping de Aquiles? Assim, De games. por que tem essa expressão, coping de Aquiles? Porque meter a flecha no calcanhar do Aquiles era um ponto fraco dele. Exato. E isso é uma coisa interessante quando você, numa relação, conhece qual é o ponto fraco das pessoas, você desmorona a pessoa mandando a flecha no calcanhar, né? E isso é uma coisa muito usada, inclusive naturalmente. Você nem percebe que você está falando isso, mas você sabe que aquilo vai te desmontar. Tá? Por isso que a mediação ela é super importante, porque ela volta para você exatamente como você fez e ela te leva na reflexão. Né? Por isso que as pessoas que se amam, estão num relacionamento maravilhoso, pós-relacionamento, vivem em pé de guerra, porque quanto mais íntimo, mais eu sei as suas fraquezas e mais eu vou conseguir te atingir. Então, hoje é que eu creio que essa capacidade de autoblindagem, ela é super importante. O que te derruba, e o que não te derruba, mas de verdade. Não, mas Não é tô nem aí. o que eu acho interessante que é a autoblindagem, né? O jeito de interpretar a autoblindagem para as pessoas não conseguirem te machucar é você esconder as suas fraquezas, né? Mas eu acho que o jeito verdadeiro de você se autoblindar é você estar em paz com as suas fraquezas. Você não deixar as pessoas, quando atacam as suas supostas fraquezas, te atingirem. Você está... Não deixar isso mexer com o teu sentimento e você continua bem, porque você sabe o seu valor, você sabe o que é, a pessoa, apesar de falar disso, você entende o que aconteceu, você já lidou com aquele problema e você já está bem lidado. Você acha que faz sentido isso? Não? Eu acho que sim. Eu acho que esconder as suas fraquezas, dependendo do relacionamento, é até muito bom. Mas se é um relacionamento assim mais íntimo, aí eu acho que é você aceitar as suas fraquezas. Alguém chegar para você, mas você não consegue dizer não. Aí você fala, não consigo, estou tentando aprender, mas não consigo, essa é uma fraqueza minha. Né? É muito mais fácil. E ver os benefícios também dessa fraqueza. Tipo, cara, às vezes que eu digo sim para um monte de coisa que as pessoas diriam, não, tem vários amigos, tem várias pessoas que gostam de mim por causa disso e tal. Cara, com certeza, eu deveria falar mais? Não, sim, mas é uma parte da minha personalidade, eu posso melhorar, mas cheguei até onde. Exato, e tipo assim, às vezes só as consequências que eu tenho, né? Pessoas que convivem comigo e falam, nossa, eu não sei por que eu fiz isso, né? Eu estou sofrendo porque eu fiz isso, né? Mas exemplo de uma prima, né? Ela foi e comprou carro no nome dela para uma pessoa que não tinha crédito, né? E aí a pessoa, além de não pagar, sujar o nome dela, ainda fez multa no nome dela, porque o carro estava no nome dela. E aí, conversando, né, ela fala, pô, mas eu sabia que ela tinha esse perfil, por que eu não disse não? Então, eu acho que você perceber a consequência e tentar trabalhar nisso, quando isso traz coisas ruins para você, é importante. Né? Teve muitas coisas que eu disse não para você, que eu sofri bastante, porque tive uma reação de magoar, de magoar a pessoa que eu mais amo, né? E que eu tive a certeza de que no futuro poderia ou não você achar que eu agi certo, mas eu estava sendo coerente. Eu não estava dizendo sobre te agradar. E hoje eu agradeço muito, né? Então eu vou até contar a história aqui pra galera, a história do marido, né? Que é o caso clássico. Eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu tudo que eu queria fazer era jogar tênis. Cara, já que jogar tênis era parado, e esse eu queria seguir e tudo mais, eu queria, cara, ao invés de estudar no objetivo, eu tinha ganhado uma bolsa legal para poder estudar lá, ter um colégio bom aqui em São José, me preparar para poder fazer um turno de vestibular, uma escola legal no Brasil. Eu queria estudar no Marilhão. O Marilhão era um colégio público, que só tinha aula de noite, que era onde os cientistas estudavam para poder treinar de manhã e de tarde. O objetivo era aula de manhã. E eu falava assim, mãe, eu quero estudar no Marilhão,
aqui, cara. Eu quero ficar no Maridão, porque eu quero jogar no Maridão, porque eu quero jogar tênis de manhã de tarde, porque, pô, a galera tá treinando de manhã de tarde, eu tô treinando só de tarde, todo mundo vai ser melhor que eu. E aí, cara, meu fracasso vai vir por causa disso. Cara, mega daquele, pobre da minha mãe, que ela só tava defendendo o meu interesse e tudo mais. E ela foi dura, falou assim, cara, não, você vai estudar no objetivo, cara, se você não quiser, você arruma ninguém que paga a sua própria conta, filho. Então eu não vou apoiar essa dica que eu acredito nisso. E olhando para trás, se eu tivesse, de fato, seguido esse caminho, eu teria sido uma cagada na vida, porque eu teria sido um triste, fracassado, com certeza. E... Nem, né? Eu ia ser um total neném, eu ia ter estudado em algum lugar. Ou não também, né? Eles não sabem como é que a vida é, sabe? Mas hoje eu sou grato pelo lugar onde eu estou e foi graças a essa. Eu acredito que, assim, quando você diz não, mas porque você não quer contrariar você mesmo, não, você diz não, é importante, porque você está dizendo não naquilo que você acredita. E quando você diz sim para agradar o outro, contrariando a si mesmo, o preço é alto dos dois. Né? Mas tem um limite, né, também. Existem momentos onde a mãe vai dizer não para alguma coisa porque ela tem medo, né? Não porque ela realmente acredita naquilo. Isso. Como que é a tua dinâmica para lidar com isso, assim? Como foi a tua dinâmica no decorrer da vida? Assim, uma coisa que você mesmo acreditava, mas assim, cara, vamos deixar quebrar a cara nesse negócio aí. Olha, eu acho que o não, quando caro, né? Quando é por medo, né? Geralmente os filhos passam por cima. Ele acaba passando por cima porque, intuitivamente, ele não deu muito sentido. Né? E quando ele acaba aceitando, é porque o lado dele, no fundo, lá no subconsciente, está vendo que, embora seja o que quer, ele quer. Porque eu sempre, quando falo sobre mediação sobre conflito, eu falo isso, né? A gente acorda num conflito, né? A gente acorda num conflito porque a gente quer dormir mais, mas a gente tem que acordar. A gente acorda e a gente quer comer mais, mas a gente tem um conflito que sabe que quanto mais comer, mais vai engordar, etc. e tal. Depois a gente vai ou entra em convívio social e você está em conflito. Se você lê alguma coisa que aquilo causa um conflito para você, porque você discorda com aquilo, mas você não pode discordar publicamente. Então, eu acho que nós vivemos na gestão de conflitos. E gerir conflitos com quem você ama, aparentemente é fácil, mas não é. Porque esses conflitos, eles te doem, não são diferentes para você. E muitas vezes você abre mão das suas convicções realmente para o quê? Sufocar o conflito, abafar o conflito que está latente. Só que o conflito ele continua existindo, né? Você não resolve, ele não põe para fora. E o grande lance também é isso, é botar o conflito para fora de uma forma, claro, civilizada, né? E procurar alternativas, que é o brainstorm. Né? Que conflitos que não valem a pena serem abordados? Eu acho que em pessoas com quem não vale a pena gerar conflitos. Toda vez. Eu acho que assim, tem pessoas que você já tem um espaço de convivência que você sabe que não vai mudar. O que eu digo? A língua que ela fala, a forma de ver. Então, ali não é um conflito pontual. Por exemplo, um conflito se eu quiser fazer uma tatuagem. Não tem mais conflito sobre isso. Não tem mais conflito com a tatuagem? Não, a tatuagem era um conflito anterior, né? Hoje eu já estou muito mais consciente que seu corpo, sua vida, sua escolha, né? Posso continuar achando feio. Esse é o meu direito, né? É o meu direito. Você não vai querer que eu ache bonito. E aí é você que não está explicando minha forma de achar, né? Agora, eu já não tenho mais essa coisa de que vai ser um conflito comigo, porque eu já estou, assim, assimilando, né? Não vou dizer que está fechado, mas de que é o teu corpo e a sua vida, né? Que você vai ter suas escolhas e consequências. Isso aí não vale conflito, né? Porque seria eu estar ultrapassando, e eu acho que depois dos 19, 20 anos, então tem a independência financeira, eu acho muito importante isso, porque você chegar e falar, eu vou fazer uma tatuagem com o seu dinheiro, é uma coisa. É uma coisa. Você vai fazer o que eu não gosto e com o meu dinheiro. Agora, eu vou fazer uma tatuagem com o meu corpo e com o meu dinheiro, é outra. Ainda que eu continue gostando, ainda que eu ache feio, ainda seja diferente para mim.
vai depender também do estágio de vida de cada um, certo? Vamos ver aqui, né? Eu sei que, pô, muitas mães querem um pouco saber de você, né? Porque é um país que é raro, né? Vocês, pô, criar um filho que virou milionário, um filho que, pô, tá batalhando para se tornar também e tudo mais. Cara, você entender um pouco mais sobre a visão da mãe e tudo mais, aprendizados. Né? Um negócio que é muito doido pra mim até hoje, é porque quando você é criança, você vê os teus pais, você fala assim, cara, meus pais sabem de tudo, tá ligado? Meus pais são esse puta gênio que, cara, a vida inteira sabem todas as respostas pra qualquer coisa. E aí você vai chegando perto da idade de ser pai, que é um pouco da idade que eu tô agora, e você fala assim, tipo, um monte de coisa que eu não sei, tá ligado? Tipo, pô, eu não tô preparado pra ser pai, não tenho todas as informações e tudo mais. Quando você decidiu ter filho e tal, quando você engravidou você já tinha lido bastante sobre isso, você tinha um monte de opinião? Como foi o teu processo educativo sobre ser mãe? A gente vai aprendendo na prática, com a experiência, né? Hoje a gente percebe que os pais terceirizam muito mais essa educação. Às vezes, por exemplo, eu me lembro que com você, com 2 semanas, nós viajamos para um resort em Recife. Hoje, os pediatras não deixariam. Eu vejo muitos pais dizendo assim, não, ele não pode sair de casa após os 3 meses. Assim como falam sobre os pets, falam sobre os bebês. Ele não pode ter contato com ninguém e tal. E eu lembro que a sua avó, ela falava de um pediatra do tempo antigo que é SS, pondo criança sol e sujeira. Quer dizer, na praia é o que você tinha, sol e sujeira. E eu levei você com pouquíssimo tempo para o resort, e foi um tempo de qualidade super gostoso, eu tenho foto da gente na rede. Então, assim, eu acho que as soluções vão vindo na prática, e a intuição é muito forte. O amor, junto da intuição, é muito forte. Você vai falando assim, isso eu devo, isso eu não devo. Isso trouxe um resultado bom, isso não tanto, né? E tem uma coisa que eu quero contar para você, que é assim, eu não levava vocês para lugares que não eram para crianças. E eu tinha uma amiga que levava a filha para tudo quanto é lugar. E ela se gabava disso. Ela falava assim, olha, ela vai no banco comigo, ela fica extremamente bem comportada. Ela vai no restaurante, ela sabe se comportar muito bem. E vocês não se comportavam, nem em banco, nem em restaurante. Chegava uma ponto e dizia, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí eu te pergunto, eu errei de não levar crianças em lugares que não eram apropriados para crianças? Ela errou de levar a filha em lugares totalmente inapropriados para criança? Não tem erro nem acerto, tem consequências. Ela poderia ir para o cabeleireiro, deixar a criança lá quietinha. Eu jamais levaria vocês para o cabeleireiro. Não, eu fui várias vezes no cabeleireiro na Risonade, eu ficava 2 horas lá batendo papo. Por causa do Game Boy. Né? Depois que inventaram o Game Boy, ficou mais fácil. A gente começou a ter tela com quantos anos? A ter o quê? Tela. Eu acho que você lembra daquela foto de vocês bem novos. Eu tinha mexendo no computador. Mexendo no computador. Hoje tem essa de que criança não pode ter tela, porque tela acelera o descalço das pessoas. Você já viu isso? Não. Mas não tem, já estou vendo. O que era importante para mim é que, apesar que vocês tivessem tela, nunca deixassem de ter relações pessoais. E isso eu acho que foi um acerto. Porque hoje vocês têm os dois têm muita facilidade em ter relação com pessoas, porque nunca foram privados disso, né? Sempre tiveram relações pessoais, e eu acho que isso, na época hoje, é um valor, né? Você saber se relacionar. Literatura, o que você gosta? Isso é diário. Eu lembro que você tem vários, né? Essa antiga que morreu, né? Tem a diferença de educar o pet em relação a eu acho o pet muito diferente, porque você não está otimizando para a felicidade futura, para o sucesso que ele vai ter na vida, todo esse tipo de coisa. Você está otimizando para. Porque o pet é bem mais fácil, né? Porque ele tá feliz de qualquer jeito, você tem que dar comida e carinho para ele, ele vai estar feliz. Mas é o primeiro estágio, né? Por exemplo, deixar o pet subir à mesa e comer a comida. É o primeiro estágio. Eu já vi pessoas mais velhas do que eu, com o pet embaixo do braço, todo mundo almoçando, e ela permitia que o pet come em cima da mesa. Né? Então você fala assim, bom, é o jeito dela educar o pet. A pergunta mas está incomodando só ela ou está incomodando os outros? É a mesma coisa a criança, né? Você deixa a criança fazer birra, chorar, desmontar a prateleira de brinquedos. O seu jeito de educar, respeito, mas está incomodando. Então é uma outra questão que você
tem que pensar também. Mas ele está no supermercado, a criança começou a berrar. Deixa berrar. Pois é. Mas ela guerra, como é que é? Exatamente. Eu acho que ela começa a berrar e aí também começa a disputa de poder, como a gente falou, né? Lembra das cadeirinhas? Sempre dou esse exemplo. Eu tinha uma amiga que tirava o filho da cadeirinha e ia lá atrás com ele. E vocês, eu já andei com vocês assim, 1 hora chorando de relógio para sair da cadeirinha. E eu aguentei e vocês ficaram presos na cadeirinha. Quem está certo e quem está errado? Eu acho que você está certo. Porque eu estou pensando na segurança, eu estou pensando no cinto de segurança que você tem que estar ali, e estou pensando na conformidade. Talvez seja por isso que vocês não gostam de viajar de carro. Não, adoro viajar de carro. Especialmente que é meu momento que a gente pode conversar por horas e horas e horas. É verdade, a gente tinha um convívio obrigatório ali, né? Então, é muito relativo. Educar filho, como disse George, não importa o que você faça, você sempre vai estar errando em alguma coisa. Então, você tem que pensar o seguinte, no balance, o que saiu bom. Agora, tem uma coisa para a gente talvez fechar, né? Eu estar meio pensativo. DNA. Quanto você atribui valor às características em razão do DNA? Eu vou falar de mim, tá? Eu dava muito menos valor do que eu dou hoje. Eu achava que o meio ambiente, a criação, o exemplo, a educação eram muito fortes e que o DNA vinha com características que você poderia ir moldando com tudo isso. Hoje eu continuo achando que isso acontece, né? E os médicos também dizem que você tem uma predisposição a uma doença, mas dependendo do seu jeito de viver, aquela doença vai ou não aparecer e tudo mais. Mas hoje eu estou muito mais convicta com a força do DNA. Eu vejo assim, muito mais clareza a repetição de padrões característicos que são, não da formação, esses também, mas que são frutos do DNA. Já pensou sobre isso? Já, mas é aquilo que nós estamos falando. O DNA são as cartas que são uma parte das cartas que são dadas, né? Então, quão inteligente você é, qual facilidade você vai ter com exatos, por exemplo, quanto que você vai, cara, ser irritável, utilizando uma pessoa tranquila, tudo meio que é colocado. E no decorrer da vida a gente tem que entender o que a gente quer ser, o que a gente admira, o que é de fato a mão ganhadora, né? O que você tem que trocar nas suas cartas para você conseguir jogar melhor esse jogo da vida. Então, cara, é o que eu falei de novo, não adianta odiar o teu destino, aceitar o teu destino e jogar em cima dele e se melhorar diariamente. Gostou dessa? Te amo. Também te amo, mamãe. Galera, espero que vocês tenham curtido aí mais um episódio do GigaCast, edição especial de Dia das Mães. Cara, queria novamente só falar um negócio, deixar muito claro que às vezes eu tô dando uma entrevista, eu tô, cara, fazendo conteúdo, tô numa reportagem, e eu não dou o valor à minha mãe que ela merece. Eu falo que sou muito grato por tudo que ela fez por mim até hoje. Só tô onde eu tô por causa dela. Esse é o meu presente.